Amantíssimo Mestre Jesus, guia incondicional de nossas almas, ao início da nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria do teu Evangelho, concede-nos e a toda a humanidade a lucidez do sentimento de gratidão pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça. Porque somos gratos pelas renovadas oportunidades de redenção das nossas faltas e pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz dos teus ensinamentos. E humildemente te rogamos mais, sê por nós, agora e sempre. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, Daniela Espuma. Nós os abraçamos de novo no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz. Iniciamos mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que apresenta a sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 719. A pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Eis a resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não provoca o enfraquecimento nem das forças morais, nem das forças físicas. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos nossos ouvintes, hoje é com prazer que atenderemos a nossa prezada ouvinte Naira, do Jardim Paulistano. A Naira perguntou: as súplicas que fazemos a um determinado espírito superior podem não ser atendidas se não deixamos claro que poderiam ser atendidas por outros espíritos também caridosos? Minha cara Naira, vamos saber disso na segunda parte deste programa. Meus caros, há muitos assuntos relevantes que devem ser objeto das nossas preocupações. Daí a importância de serem trazidos a público num programa como este, que procura esclarecer as mentes, enobrecendo os sentimentos. A doação de órgãos é um desses assuntos que merecem ser destacados, sempre que oportuno, porquanto tem ele implicações espirituais muito maiores do que comumente se imagina. Aprendemos nos compêndios espíritas sobre a lei da reencarnação e vimos que, no decorrer das sucessivas vidas aqui no nosso planeta, vamos aprendendo importantes lições. Com isso, aprimoramos nosso caráter e nossa personalidade até o dia em que, segundo o nosso próprio esforço, nos tornaremos espíritos definitivamente livres da matéria, isto é, não precisaremos mais reencarnar. Enquanto isso, temos que considerar que o espírito precisa permanecer temporariamente encarnado, porquanto ocupando um novo corpo físico amoldado ao seu perispírito, em cada reencarnação e de forma a atender às suas necessidades evolutivas. Alguns espíritos reencarnam em corpos com deficiências desde o nascimento. Outros as adquirem no decorrer da existência, devido não só aos erros de vidas anteriores, mas muitas vezes também à conduta e conservação inadequada do vaso físico na reencarnação atual. É legítimo dizer que o nosso corpo físico é nosso, porque nos é dada a tarefa de cuidá-lo, mantê-lo sempre saudável e melhorá-lo, se possível, e se tivermos essa possibilidade.
Alguns hábitos adquiridos no decorrer da existência, tais como a bebida, a alimentação inadequada, as drogas, o fumo, a promiscuidade e outros, deterioram nosso corpo e fazem-no perder suas qualidades potenciais muito antes do tempo, e que foi determinado pelo planejamento divino. Mas, para nossa alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento e, cada dia, desperta-nos ao som de novas forças e energias. E, além disso, a ciência humana cada vez mais se prepara no valoroso trabalho de reconstituição e restabelecimento das funções do nosso organismo físico. Estas são palavras iniciais de Humberto Pazian ao iniciar as considerações que veicula através do seu livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, da editora Letras e Textos. É deste tão importante assunto que vamos tratar, mas antes vamos ao nosso momento musical para reflexões, de Tchaikovsky, com a Orquestra de Câmara RGE, regida por Henrique Simonetti, Apenas um Coração Solitário. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima do colar da Boa Nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida, precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que irradia. É o sol que irradia. É o sol, ele é um sol que irradia, que irradia. Prezados ouvintes, uma correção. A música apresentada é de César Tucci, Mensagem Esquecida.
Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que deveríamos ter com o aparelho que Deus nos concedeu para servir de veículo ao nosso espírito e manifestar o que temos de mais importante neste mundo, que é a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos e órgãos, todos formados por minúsculos corpos denominados células e todos ligados a um mesmo objetivo, que é a manutenção da vida. Através de medicamentos e intervenções cirúrgicas, o homem está aprendendo, no decorrer dos séculos, a reparar muitos componentes dessa máquina, até chegarmos mais recentemente à substituição de um órgão doente por um são doado por alguém, quando ainda em vida, como os casos de transplantes de rim, de coração, de fígado, etc., realizados após a morte do doador. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos pode resultar, o conhecimento sobre os próprios órgãos, suas capacidades e suas funções tornou-se nobre nos dias atuais, e os transplantes já estão saindo da era da insegurança para uma nova etapa, mais séria e mais rotineira. Pois justamente a propósito dos transplantes de órgãos, vamos falar do corpo espiritual, ou perispírito. Costumamos pensar no ser como aquilo que vemos através de nossos sentidos físicos, ou seja, quando vamos descrever alguém, falamos dos seus dotes físicos, da sua cor, da sua altura e de todos os atributos que o diferenciam dos demais. Falamos também da sua personalidade, das suas características e do seu jeito de ser, mas sempre que assim o fazemos, pensamos no ser como se fosse o próprio corpo físico. Raramente desmembramos as qualidades do espírito, o seu eu verdadeiro, das qualidades do corpo que ele habita. Isso fazemos por hábito de pensarmos assim. E com certeza nenhum mal há nisso. Mas no momento de meditarmos sobre esses assuntos, não devemos esquecer essas distinções. O corpo espiritual ou perispírito, como o próprio nome expressa, é um corpo de material diferente do que os nossos sentidos materiais conhecem e percebem. E suas funções significam trazer dentro de si o espírito, cuja definição dada a Kardec pelo Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos é a de uma centelha de luz. Existem muitas palavras para designar o corpo espiritual. Corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras. Mas nós, os espíritas, o conhecemos como perispírito. E para melhor entendermos sobre esse corpo, consideremos que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde o espírito desejar. Esse corpo fluídico evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas de suas imperfeições. O perispírito vai tornando-se mais sutil, chegando a níveis que fogem da nossa compreensão. Ele é um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor, o que somos na realidade, as nossas qualidades reais, ficam impregnados em nosso perispírito. Se lesarmos um órgão devido a hábitos infelizes, como os de fumar e beber, nosso perispírito na área correspondente ficará marcado, acarretando-nos prováveis problemas nesta mesma vida ou em reencarnações futuras. Dizemos prováveis, porque as leis divinas são criteriosas e justas, e não temos capacidade ainda para percebê-las de imediato e com exatidão.
Tendo, contudo, a certeza de que são justas e misericordiosas, oportunizando-nos a autocorreção da nossa própria conduta, podemos sim afirmar que o nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual. Bem, até agora lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária e que temos também um corpo material que abriga ambos em sua tarefa nos rés do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que, se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que é eterno e imortal. Para que realizemos nossa tarefa no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico, com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observamos que, apesar de toda essa perfeição, ainda assim necessitamos de alguma coisa a mais para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. A ciência espiritual nos ensina que toda essa engrenagem só funciona enquanto houver uma energia, uma força, um elemento conhecido pelos ocultistas místicos, assim como pelos espíritas, como o fluido vital. E esse fluido que na hora do nosso nascimento, através da primeira inspiração, dá a partida nessa engrenagem maravilhosa que é o nosso corpo físico e faz com que haja a interação com o nosso espírito. Durante o período de nossas existências físicas, temos uma ligação fluídica entre o corpo e o espírito, que podemos chamar também de cordão fluídico, cordão de prata, fio etéreo, etc. Mas o importante a sabermos é que somente quando essa ligação é rompida é que ocorre o que conhecemos por desencarnação, ou seja, somente nesse momento é que o espírito se desprende do corpo físico, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre ou elevando-se a regiões mais sublimes, sempre de acordo com seu grau evolutivo. É sempre bom lembrar que esse rompimento fluídico não ocorre por acaso ou por acidente, mas sempre obedecendo a desígnios superiores. Quando dormimos, nosso espírito se desprende do corpo físico e viaja pelo plano espiritual. Quando nos projetamos conscientemente em atividades mediúnicas, o mesmo se dá. Embora haja muitos comentários a esse respeito, jamais esse cordão se rompe, mesmo que tenhamos nos projetado longe demais ou ainda se algum inimigo espiritual o queira romper. Mas há o chamado apego à matéria. Muitos de nós nutrem forte apego às coisas materiais e entre ela e o corpo de que se serve ou de que se serviu. Embora saibamos todas essas coisas e muitas vezes aos outros as apregoamos, apegamo-nos demasiadamente a tudo aquilo que consideramos ser nosso. A nossa família, nosso carro, nossa casa, nossos imóveis, nossos filhos, nosso dinheiro e, como não poderia deixar de ser, nosso corpo. Sabendo que, dependendo da vontade divina, em apenas um instante tudo o que julgamos ser nosso pode deixar de sê-lo, deveríamos, pelo menos, pensar melhor sobre esse assunto. Esse assunto tem implicações com a doação de órgãos. Todos nós, espíritas, conhecemos muito bem o termo doação. Doamos nosso trabalho a tarefas comunitárias, aos carentes, aos enfermos, doamos dinheiro a instituições que dele necessitam, doamos bens materiais e tantas outras coisas. Mas meditemos neste momento sobre o que realmente doamos. Não será algo que está sobrando que não nos fará falta de forma alguma?
Não teria o caráter de participação social em eventos, ou talvez para afirmarmos participação na comunidade? Ou nosso gesto tem realmente, no ato da doação, a caridade como sua principal bandeira? O tema central do programa continua, mas vamos ao nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Francisco Alves, psicografia de Jorge Resini, na voz de Rosalie, Apesar das Falsas Juras. Sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento porém, que quase ninguém sabe, nem você também. O sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento porém, que quase ninguém sabe, nem você também. O amor é divino mensageiro, não faz promessa desleal. Amor, quando é o verdadeiro, é puro, é belo, é nobre, é sensacional. O amor, ao ganhar maioridade, lembra do sol a forte luz, se expande, ele abraça a humanidade, embora rejeitado como de Jesus. O sentimento que eleva e enobrece as criaturas é o amor, apesar das falsas juras. Mas, meu bem, acrescento porém, que quase ninguém sabe, nem você também. O amor é divino mensageiro, não faz promessa desleal. Amor, quando é o verdadeiro, é puro, é belo, é nobre, é sensacional. O amor, ao ganhar maioridade, lembra do sol a forte luz, se expande, ele abraça a humanidade, embora rejeitado como de Jesus. 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 Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas, que são as leis naturais, pelo menos no que diz respeito mais diretamente, no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos, quando deles já não mais precisamos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar, está muito acima disso, mas isso é tudo que, por enquanto, podemos realizar sob a designação de caridade. Não há nas obras básicas do Espiritismo qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos, porque naquele tempo a ciência ainda não podia cogitar dessa sublime modalidade de doação que caracteriza gestos de caridade. Entretanto, afirmava que o Espiritismo há que caminhar lado a lado com a ciência para que ambos se confirmem e se completem. Devemos analisar o apego às nossas coisas. Até que ponto somos desprendidos da matéria, se a reencarnação e o mundo espiritual são realmente uma verdade para nós? Aí sim, podemos tomar a nossa decisão.
Já sabemos também que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do corpo espiritual ou perispírito. Assim como sabemos que toda lesão ocasionada ao corpo físico tem seu efeito correspondente no perispírito. Da dúvida ou da certeza dessa agressão pode originar-se o receio de que, doando nossos órgãos, poderemos ficar com nosso corpo espiritual mutilado. Mas, esquecendo-nos de que, através dos nossos vícios, como fumar e beber, vamos destruindo nossos órgãos e praticando um suicídio lento. Ninguém nos obriga a fumar ou beber, e mesmo sabendo de seus malefícios, o fazemos conscientemente, portanto, haveremos de futuro de enfrentar como consequência os problemas dele advindos, para que melhor aprendamos a utilizar numa vida futura o corpo físico que Deus nos concede por empréstimo. No caso da doação de órgãos, devemos observar que não há mais qualquer ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. O fluido vital já se esgotou e o cordão fluídico foi rompido. Não há mais relacionamento entre ambos. Portanto, a doação de órgãos para aqueles que nutrem essa certeza nada impõe como consequência ao perispírito, ensejando, ao contrário, grande felicidade ao espírito que entenderá a sua caridosa utilidade. Se, todavia, não possuímos suficiente entendimento da realidade espiritual, pode acontecer que o nosso apego ao corpo nos mantenha vinculado a ele. Por isso, ao desencarnarmos, sentirmos-nos lesados no corpo, que nada mais é do que o perispírito. E isso refletirá pelo tempo que demandar para nos esclarecer que o corpo físico ficou na terra e o nosso corpo fluídico deve elevar-se, desligando-se daquele. Se entendermos dessa maneira, o fato de havermos doado órgãos servirá para nos fazer felizes, visto que guardaremos o sentimento de havermos praticado uma ação caridosa ao doarmos órgãos a quem deles necessitavam, conscientes de que eles não nos servirão mais. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito cujo corpo, uma vez sem vida, tornou-se tão útil a ponto de permitir que alguém continuasse com a vida e com a saúde. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. Apresentação do companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, atenção, um convite para um interessante bazar. Trata-se do 4º Bazar de Natal, que contribuirá para a arrecadação de recursos com vistas à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, próximo, das 9 às 17 horas, na livraria do Idefran. Haverá apresentação de coral. Serão produtos diversos e primorosas obras de artesanato. Então já vamos agendando para o dia 8 e 9 de dezembro o 4º Bazar de Natal, que será realizado na livraria do Idefran, das 9 às 17 horas, de 8 a 9 de dezembro. A livraria do Idefran todos já sabem, mas repetimos, endereço: Rua Major Claudiano, 2185, no Centro Franca. Vamos agendar também um outro bazar, igualmente beneficente. Trata-se do primeiro grande bazar em prol das obras assistenciais da Fundação Espírita Allan Kardec, voltadas para os pacientes internos do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. O bazar será no dia 1º de dezembro, num sábado, das 9 às 16 horas. Local: Livraria A Nova Era, que nas dependências da Fundação Espírita Allan Kardec. O endereço é Rua José Marques Garcia, 675, Cidade Nova. Ajude adquirindo lindas peças de enxoval, mesa e banho, crochê, artesanatos em geral, pinturas e artigos para Natal. Atenção para esse evento de interessante de todos os espíritas e não espírita. 13ª Semana Espírita Alberto Ferrante. De manhã, do dia 19 até o próximo dia 23. Amanhã, o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior proferirá palestra sobre o tema Estrutura Didática do Livro dos Espíritos. No dia 20, terça-feira, Nara Carlone falará sobre o tema O Cristão Perante o Mundo. Dia 21, quarta-feira, Dr. Américo Luiz Sucena de Almeida, de São Paulo, desenvolverá o tema Paulo Estevão, primeira parte. Dia 22, quinta-feira, o encerramento com o mesmo orador, Dr. Américo Luiz Sucena de Almeida, proferindo a segunda parte de sua palestra sobre o tema Paulo de Tarso. Todas as palestras serão às 20 horas e o endereço do culto à ciência Espírita Alberto Ferrante é Rua João Lamarca, Martos, 2601, Jardim Centenário. Habituem-se à programação da TV Mundo Maior, pela internet www.tvmundomaior.com.br. Se você tiver antena parabólica, aprenda a sintonizá-la falando com o Eurípides Valentim Ferreira, ligando 3724-3178. As mesmas instruções valem também para a Rádio Boa Nova, que igualmente pode ser ouvida pela internet no endereço www.radioboanova.com.br. Em ambos os canais de comunicação, temos divulgação do Espiritismo 24 horas por dia. E também a Sociedade Espírita Legionários do Bem realizará no Centro Espírita Dona Nina interessante palestra a cargo do Dr. Pedro Diane, da vizinha cidade de Batatais, sobre o tema Paulo de Tarso. A palestra será hoje às 19 horas e, como sempre acontece em todos os eventos importantes da Sociedade Espírita Legionários do Bem, haverá apresentação musical a cargo do coral Tia Nina. O endereço do Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Amanhã é dia 19, Dia da Bandeira. A bandeira do Brasil foi instituída 4 dias após a proclamação da República, em 19 de novembro de 1889. O lema tem natureza positivista, instituído por Benjamin Constant com o decreto registrado pelo nosso grande Rui Barbosa, Ordem e Progresso, e tem como, acima de tudo, o amor, que ficou na conta do lema positivista. No nosso Serviço de Utilidade Pública, nós queremos colocar aqui uma excelente apresentação do Zaga Ribeiro e o Sykes Tyre, apresentado no Teatro Judas Iscariote na peça Nos Tempos do Iê, Iê, Iê. Então foi uma realização magnífica. Queremos cumprimentar o José Geraldo Gonçalves, que é profissional da engenharia da nossa cidade, pela excelente apresentação. E nós concluímos hoje desejando a todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Muito obrigado.
seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem enviada a seus pais e demais familiares pelo espírito do jovem René Olivar Strani, que pela psicografia de Chico Xavier expôs detalhes de sua nova experiência na vida espiritual. Nomina amigos fraternos que o acolheram, enaltece a coragem dos seus queridos que ficaram na face terrena, mas empenha-se nas orações de todos, para que na fé sejam beneficiados pelo desejado conforto espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai René, mãezinha Ione, meus queridos, estou pedindo a Deus que me conceda serenidade para os reunir no coração agradecido e perfumar-lhes as almas com o aroma da gratidão. A emoção que me empolga, e não sei se manterei a lucidez para dizer tudo o que eu trago nos sentimentos saudosos. Vovô Valério e vovô Gildo me ajudaram na experiência nova, a fim de podermos entrelaçar as nossas emoções, demonstrando que a ausência física não é distância, e o nosso amor cada vez é mais forte na direção do tempo, que passa lento, que passa rápido, testando as nossas resistências. Aprendi com você, papai, a ser forte e rijo, e aprendi com mamãe, a melhor mãe do mundo, a ser dócil e emocional. Por isso, eu reúno os dois sentimentos na mesma expressão da alma, para beijar as mãos de vovó, agradecendo o seu carinho que não cessa e a sua oração que não se interrompe. O vovô, jubiloso nesta noite de festa, a abraça, unido à querida Tatá, com a mesma vibração de gratidão e alegria pela bênção do nosso encontro festivo. Não estranhe a experiência psicofônica, mas a desejei neste último dia de outubro, mês tão significativo para nós, evocativo dos 29 anos em que vi a luz solar pela reencarnação, bendita nos braços da mamãe, e o olhar enternecido do meu velho, lá no recuado 1º de outubro de 1959. Quero agradecer-lhes as homenagens dirigidas aos sofredores na festa aniversária do nosso perene carinho. Passo pela tela da imaginação a via em Anguera ensanguentada e em companhia do Serginho aqui conosco, sob o amparo do irmão Ângelo, que nos hospeda na sua comunidade Ribeirão Pretana. Dizer que estes largos, curtos anos de separação carnal somente nos aproximaram da verdade e da vida. Meu querido pai, o seu exemplo de fé e de vigor e as suas orações com mamãe na minha sala, fitando as evocações das minhas variadas fases da vida, nas fotografias que marcaram épocas de nossas vidas, transformaram nossa casa num santuário. E aqui o Monsenhor Siqueira estabeleceu um verdadeiro reduto de amor e de paz para com o Monsenhor Vinhetas poder atender aos sofredores que chegam até nós, provenientes da terra, com o coração despedaçado e a alma angustiada. Retiram energias balsâmicas no nosso santuário, para depois remover esses recém-chegados para as respectivas colônias de recomposição. Marta, querida, as nossas preocupações continuam, mas as bênçãos de Deus não cessam nunca. Beija suas mãos e o seu coração, algumas vezes sofrido, nos testemunhos que as circunstâncias nos brindam, e lhe peço fortaleza de ânimo.
Estamos juntos com a nossa querida Irene, com a Zizi, com a Cristina, nesta obra de edificação da felicidade da nossa querida família. Não desanime, Marta. Dificuldade é desafio e problema é teste para o crescimento. Raia novo dia de esperança para você. Guarde alegria na sua alma. Reconsidere alguns valores e de mãos dadas vamos adiante. Com que júbilo eu vejo nosso lar enflorescido nesta noite. São tantos amigos, o cônego Barros aqui, evocando os dias formosos da igreja de Ribeirão Preto, abençoando a nossa família. O irmão Ramos, verdadeiro exemplo de trabalhador, do bem, na arte da ciência de educar. A professora Eufrásia, veneranda, dando-nos lições ininterruptas de vida e de vigor, para que os nossos sentimentos se voltem para Deus nesta oportunidade ímpar da nossa existência. Amigos abençoados participam conosco neste culto de prece, mas, sobretudo, de evocação e de saudade que o tempo não apaga. Mãezinha querida, quando eu ouço seu coração e como sei que ainda existem dias muito difíceis para você, o seu filho não se afasta. E quando a depressão e o problema parece que vão esmagá-la, eu me ajoelho aos seus pés e lhe digo: aguenta o tranco, mãezinha, porque a vida nos surpreende sempre com os inesperados convites à reflexão. Continuo orando pela Bel e vejo o Renê III, o meu filho que vocês souberam dignificar, oferecendo parte da minha vida, sem cogitarem de quaisquer consequências que não parecem importantes. Ante o dever, papai, você é o homem íntegro e nunca me esquecerei dos seus conselhos, do seu exemplo e da sua coragem em enfrentar as circunstâncias. Quando viajei aos Estados Unidos, em Coral Gables, mantive as experiências que me consolidaram o caráter e me preparei para viver a vida que melhor condizia com a nossa situação. Você continuava como o meu modelo, mamãe continuava como a minha rainha, e as irmãs queridas, o meu entusiasmo e hoje, vendo a Tatiana crescer nos desafios da atualidade, eu quero dizer que participo das nossas orações confiadas em Deus. Você pôs no nosso coração, papai, a luz da verdade e a aparente negligência que nós, os jovens, tínhamos para com as informações que herdamos do vovô Valério pela sua boca, nunca ficaram esquecidas nas horas difíceis. Quando vovô e vovó Conceição pôs as mãos generosas sobre mim e eu senti as mãos da mamãe me acariciando no leito do despertar da vida, tudo que eu aprendi em casa me voltou à memória, dulcificando a saudade, falando-me de esperanças que o tempo iria confirmar. Por isso, pedi a Deus que, em vez de usar o lápis, eu pudesse usar a emotividade, experienciando, nesta oportunidade, o convívio ainda mais intenso, para me ajoelhar na evocação dos vivos, porque não estamos finados na vida, e lhes agradecer com uma coroa de mirto com que se homenageavam os heróis na Grécia e na Roma antiga, dizendo: Deus o abençoe, meu pai. Deus a abençoe, mãezinha. Deus abençoe a Tatá, a vovó, a Marta, os corações amigos da nossa reunião, tão pequenina e tão rica de luz, onde tenho aprendido a solidariedade, onde tenho aprendido o serviço anônimo, como o Serginho com os amigos da nossa comunidade espiritual.
Quero lhe dizer, papai, que estou estudando num curso para aprendizagem que o acidente interrompeu no corpo, mas não impediu de prosseguir na vida. Sei que você tem a alma túmida de júbilo pela evocação de seu filho, mas saiba você, tenha certeza, mamãe, que eu tenho o espírito coroado de felicidade e deste orgulho santo, por haver sido premiado com os pais que são a razão da minha luta para crescer para Deus, a fim de que no mundo, além do mundo, um dia possamos nos reunir outra vez e jogar o tênis da esperança eterna com a raquete da solidariedade na mão, ante as redes ricas de almas que pescaremos no mar da humanidade. Meu querido pai, eu quero lhe agradecer a homenagem do estádio, onde o seu coração e dos amigos se lembraram de pôr o meu nome, a fim de que a memória do seu filho, sempre viva, permaneça conclamando outros jovens a crescer sadios, sem a vinculação do vício, sem a escravidão da droga e sem a perturbação do denegrir das almas. Não passei incólume pelo mundo, mas não deixei um rastro de lama para que as suas mãos apressadas pudessem limpar. No coração da Abel, Deus me permitiu deixar uma semente, para que os seus braços amigos, mesmo sofrendo, pudessem ver a perpetuidade do seu Renezinho, dando prosseguimento à nossa família nesta área da sucessão dos tempos. Quero agradecer a todos os amigos que são da família, ao José Luiz, que as circunstâncias espirituais, de alguma forma, colocaram junto aos seus corações queridos pais, numa lembrança do filho varão, e agradecer a todos que aqui estão contribuindo para este momento de festa, e suplicar é a palavra ao Pai Criador, que nos mantenha unidos para sempre, tornando-nos pilotos de segurança para os de passos vacilantes, alavanca para os caídos e socorro para os que estiverem à borda do abismo. Querido papai Renê, minha mãezinha Ivone, que posso dizer que já não tenho dito, quando as palavras são tão pobres para expressar emoções. Vocês me têm hoje mais vivo do que quando no corpo estávamos lado a lado. Sentem-me mais do que quando viajávamos, sorríamos e projetávamos planos para o futuro. Seu filho não chegou a atingir o campeonato maior, mas atingiu a glória de ser campeão da vida, não deixando a bola cair. Papai, depois da rede da cortina da imortalidade, continuo sacando com todo o vigor, certo de que do outro lado está sua mão forte para rebater a caridade que você tem sabido distribuir. Que lhe sejam abençoadas as horas do seu ritmo e que o coração de mamãe, jardim de flores, continue perfumando a existência em redor, em calma e paz, superando os desafios da vida, que são perfeitamente legais. Beijo a vovó, beijo a Tatá, e vou continuar indo no quarto para mexer com ela. Beijo a Marta querida, pedindo-lhe para que seja forte e vença esta nova etapa que Deus lhe está brindando. Beijo a mãezinha, num vínculo de eterna união, e beijo meu velho, com este amor que não pode ser maior, porque ele já atingiu o infinito. Beijando a todos e entoando meu hino de vitória, num aperto de mão, depois de cada triunfo ou de cada perda na partida da vida, rogando a Jesus, o juiz por excelência, que nos dê ganho de causa em todos os empreendimentos e todas as flores da vida, pelos 29 anos e 30 dias do seu eterno Renezinho.
René Oliva Strang. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas 15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com o acréscimo do custo da entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras e livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Com este prefixo musical, a sessão Pergunta e Resposta. Hoje atenderemos a indagação formulada pela nossa prezada ouvinte Naira, do Jardim Planalto. A Naira perguntou: as súplicas que fazemos a um determinado espírito superior podem não ser atendidas, se não deixamos claro que poderiam ser atendidas por outros espíritos também caridosos? Vamos saber isso agora, minha cara Naira, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Os espíritos puros, isto é, aqueles que já conseguiram atingir o relativo grau de perfeição, trabalham diretamente com Deus. São os ministros de Deus, encarregados de executarem a vontade de nosso Pai. Os espíritos puros, por sua vez, comandam legiões de espíritos superiores, que são aqueles espíritos que ainda não atingiram a perfeição, mas que estão já em grau adiantado relativamente a nós aqui, os da Terra. Esses espíritos superiores é que cumprem a tarefa de atender os pedidos que são endereçados para socorro aos necessitados. Então, muitas vezes, quando nós endereçamos a nossa prece a um espírito, se ele for de categoria superior, e só pode ser o de categoria superior para nos atender, porquanto ele está muito acima de nós, observadas as condições de merecimento, de necessidade, de oportunidade, os espíritos nos atendem nas nossas rogativas. Muitas vezes não do jeito que nós queremos, mas da maneira que é melhor para a nossa evolução. E se eles estão atendendo em outro lugar e não podem imediatamente nos atender, para isso eles mandam um outro encarregado de nível inferior, mas que veio para cumprir a decisão do espírito a quem nós dirigimos a nossa solicitação. Portanto, ninguém fica sem atendimento. E é por isso que Jesus citou no seu Evangelho: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E devemos pedir. É evidente que não adianta pedir coisas materiais, pedidos para o atendimento da nossa necessidade material. Nós precisamos pedir aos bons espíritos aquilo que é necessário à nossa evolução espiritual. Pedir para a nossa melhoria moral, forças para enfrentarmos as nossas dificuldades, aí eles nos atendem. E há uma imensa legião de espíritos que comandam falanges. A falange Bezerra de Menezes, que é a falange encarregada de atender aqueles que estão sofrendo, sejam de que credo for. Como tem também a falange da Virgem Maria, que atende as mães, as pessoas necessitadas. Então,
nós pedimos. E ao mesmo tempo que nós, muitas outras, milhares de outras pessoas estão pedindo. E são atendidas de acordo com o seu merecimento, a necessidade, a oportunidade. Então, toda vez que nós elevamos a nossa prece, o socorro divino vem. Talvez não da forma que nós queremos, porque muitas vezes o nosso pedido é uma ordem para Deus nos atender daquele jeito. Então é preciso saber entender o socorro que Deus nos envia através dos seus mensageiros. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 21, 85, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A existência do homem deve valer pela intensidade de sua edificação espiritual. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Espuma! Que Jesus nos abençoe a todos e fiquemos agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.